Senhor, aqui é Pastor Luiz Lima da New Time Church em Marlborough. Estamos aqui com mais uma mensagem do Senhor para você e esta vez ela se encontra no Salmo 139, nos versículos de 1 a 4 e o versículo 23. A minha versão diz assim: Ó Senhor, Tu me vasculhaste e me conheceste. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, Tu sabes de tudo. O versículo 23 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Em todo lugar onde há pessoas, existe uma peculiaridade. Também existem desculpas. O mundo está abarrotado delas. Das pessoas também, mas das desculpas. Todo mundo, ou pelo menos a maioria, sempre tem uma na ponta da língua. Estou cansado, estou sem dinheiro, é muito cedo, é muito tarde, não dá tempo. Enfim, existem 1001 desculpas, uma para cada situação em que passamos. Mas a campeã das desculpas é não tive tempo. Na verdade, não tive tempo pode ser traduzida de várias maneiras. Não tive tempo de ler a Bíblia. Na verdade, o problema não estava no tempo em que você diz que não tinha, mas na preguiça que você tem. Não tive tempo de retornar a ligação. Na verdade, você não retornou porque não queria falar com aquela pessoa. Não foi o tempo o problema. Não tive tempo de ir à igreja. Você não foi porque não era interessante para você ir, não era prioridade. Ou porque o pastor era chato, ou porque fulano vai e eu não gosto dele, ou porque quem iria ministrar a mensagem não me agrada, enfim. O problema não era o tempo, mas sim porque algum motivo te convenceu a não ir. No fundo, não tive tempo significa isso aí não é prioridade para mim. Na verdade, é isso que eu estou dizendo. No verso que nós lemos, o salmista reconhece algo muito sério e importante. O Salmo 139 nos mostra que o Senhor nos vasculha. A palavra usada aqui no original significa que Ele examina detalhadamente, minuciosamente, detalhe por detalhe. E nos conhece. É isso que o salmista diz, que Ele nos sonda, ou seja, que Ele nos vasculha detalhadamente, minuciosamente e nos conhece. E esse conhecer é que Ele percebe exatamente aquilo que eu quero. Não o que eu demonstro querer, mas aquilo que está dentro de mim, aquilo que realmente eu quero. Ele percebe os meus pensamentos, ou seja, Ele sabe qual é o meu real objetivo, qual a minha real intenção. Mesmo sem eu falar, Ele sabe de tudo. Perigoso isso, né? O vírus veio, o tal do Covid-19, e acabou com a maior desculpa que nós tínhamos. Somente para nos revelar a verdade que nós tentamos esconder de nós mesmos. Isso não é prioridade para mim. Na minha escala de valores e prioridades, isso não é importante para mim. Porque eu dizia que eu não tinha tempo, mas o vírus veio e deu tempo para todo mundo. Você, por livre e espontânea pressão, teve que ficar em casa, ou seja, o problema de tempo foi resolvido. Mas mesmo assim você não leu a Bíblia, mesmo assim você não orou, mesmo assim você não buscou a Deus. Mas não era por falta de tempo. No verso 23, nós vemos que Ele nos prova, que Ele nos testa, para que sejam revelados os meus verdadeiros pensamentos. as minhas intenções.
E agora eu te pergunto, o que fazemos? Estamos desmascarados, não só diante de Deus, porque Deus já sabia isso desde o princípio, mas diante de nós mesmos, o que é pior. Nós tentávamos nos enganar dizendo que não tínhamos tempo, quando na verdade, tudo aquilo que dizíamos que não tínhamos tempo não era prioridade para nós. No Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 33 de Mateus, o Senhor Jesus diz o seguinte: buscai primeiro, ou seja, com prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro, ou seja, dê prioridade para isso. E reino de Deus nos arremete à submissão à autoridade de Deus. Quando eu falo em reino, eu falo de duas categorias de pessoas. Do rei, a quem os seus súditos, que é a segunda categoria, são submissos. Então, quando Jesus fala assim, buscai primeiro, ou seja, com prioridade, acima de todas as outras coisas, o reino de Deus, ele está dizendo assim, buscai primeiro o senhorio de Deus sobre a sua vida. Isso significa o reino de Deus. Deuteronômio 30, 19, tem uma passagem que é bastante forte e mexe muito com a gente. E diz assim na minha versão: chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver. Qual é a tua escolha hoje? Sendo que eu e você fomos desmascarados diante de nós mesmos por esse vírus. O tempo que nós dizíamos que não tínhamos, nós temos agora. E agora? Fazer a vontade do Senhor ou inventar uma nova desculpa, já que essa não cola mais? Jesus é o caminho, o único caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. E está disponível para mim e para você. Mas a escolha de priorizar este caminho depende da tua vontade. Nós estamos em via de retornarmos às atividades com os cultos. No mundo todo, as igrejas estão tendo a oportunidade de voltarem a serem abertas. E agora, depois de quase 2 meses sem frequentar um culto, depois de quase 2 meses sem ir à igreja, sem congregar, enquanto nós estávamos em casa, nós assistimos às lives, nós assistíamos aos vídeos, nem todos, mas a maioria, buscando uma alternativa para que nós pudéssemos continuar nos alimentando. Porém, nem todos fizeram isso. E agora nós estamos voltando às nossas atividades. E eu te pergunto, qual é a tua escolha? Servir ao Senhor ou inventar desculpas? Seguir pelo caminho que é Jesus ou arrumar uma outra desculpa para andar fora do caminho? O próprio Senhor diz nesse versículo que eu li em Deuteronômio: escolhe, pois, a vida para que você possa viver. Que Deus abençoe a sua semana, que você possa refletir nesta palavra e que, ao sermos desmascarados pelo vírus, nós possamos tomar consciência de que nós temos que buscar o Senhor, que Ele é o único realmente interessado no meu e no teu bem-estar. Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada em nome de Jesus.